noite, gente. Como estão? Bom, no começo vocês vão assustar um pouco. Já estão assustados já? E esse daqui é o primeiro seminário. Deixa vocês chegarem no seminário de fontes do direito. Tá? Então a gente assusta mesmo. Eu fiz IBET, eu falo assim por mim, porque eu comecei no IBET. Né? Então eu fiz o IBET, a primeira turma que teve, sou natural de Londrina, então eu fiz a primeira turma do IBET de Londrina. E eu vou falar para vocês que eu sofri muito no começo do curso, né, para entender esses conceitos do Paulo de Barros Carvalho e também para ler o livro do Paulo de Barros Carvalho, porque não é uma linguagem fácil, né, é uma linguagem difícil. Então, no começo, a gente sofre um pouco. Né. O que eu tenho para falar para quem está sofrendo, né, é não desistam. Tá? Assim, no começo parece tudo muito difícil, mas depois as coisas vão se alinhando, a gente vai... se adaptando à linguagem do professor Paulo, e vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês quando vocês terminarem o curso. Né? A gente não vê, a gente não percebe muito a evolução intelectual. Né? Então, um outro conselho que eu dou é guardem o primeiro seminário de vocês. Porque aí, quando vocês estiverem no final do curso, vocês dão uma lida no primeiro seminário de vocês, vocês não vão tanto que vocês evoluírem, porque a gente não guarda. Então, se a gente chega lá na frente, no final do curso, vocês não vão lembrar a cabeça que vocês tinham no começo do curso. Né? Então é importante, guardem o primeiro seminário e aí vocês vão ver a evolução que vocês vão ter com o curso do IBET. O IBET, ele é diferente das outras especializações, como vocês, né, estão vendo aqui, justamente porque nós temos um modelo metodológico, né, diferente. Nós seguimos esse modelo metodológico. E nós temos esse modelo metodológico em razão de ter um pano de fundo, uma teoria sólida, que é o construtivismo lógico-semântico. Então, a gente tem o construtivismo como uma teoria para enxergar o direito e tem o construtivismo também como um método de ensino do direito. E é esse método que a gente aplica aqui no IBET. É por isso que vocês têm as questões, por isso que vocês têm os seminários, né? Por isso que vocês estudam em casa, depois discutem com os colegas na sala de aula, muda tudo, depois vem o professor aqui e só vai dar o posicionamento dele com relação à matéria. Né? Então, no começo da aula, nos primeiros, acho que, 5 slides, eu vou tentar fazer um resumo assim, do porquê que a gente trabalha com essa metodologia e também dessas categorias, assim, que são as categorias principais que vocês vão ter que ter para entender melhor a teoria do Paulo de Barros Carvalho e trabalhar com esses conceitos que nós trabalhamos aqui no IBET. Então, bom, é isso, né? A Ney esqueceu de falar do livro e eu também já estou esquecendo. Né? Então, nós vamos fazer um sorteio antes do intervalo, né? Na hora do intervalo, eu vou dar aula, daí na hora do intervalo a gente vai fazer o sorteio do livro. Né? Esse livro é bastante indicado nesse primeiro módulo para vocês, porque ele é o curso de Teoria Geral do Direito, então vocês vão ter bastante conceito de Teoria Geral do Direito. Até o 4º seminário, ele está indicado em todos os seminários, aí depois do 5º seminário é coisa julgada, né? Segurança jurídica, e aí depois regra matriz de novo também está indicado. Então, assim, eu não gosto muito de fazer propaganda, né? Porque eu que escrevi, mas eu acho que ele é bem útil para vocês, porque eu tentei fazer com que os conceitos ficassem mais claros. Né? E eu falo que eu tentei fazer com que os conceitos ficassem mais claros porque eu senti muita dificuldade no começo. Né? Então, quando eu estava estudando no IBET, eu falo, hoje vocês têm sorte, porque hoje vocês têm muitos autores trabalhando com essa teoria. Então, vocês têm muitos livros, muitos textos sobre tudo. E quando eu comecei não tinha nada, então era muito difícil, né? Conceito de norma jurídica, conceito de como que é a interpretação, a aplicação, né? E eu sofria muito com a linguagem do Paulo de Barros, então eu dava aula na graduação, ainda dou aula na graduação. Então eu tentei fazer uma linguagem um pouco mais acessível, né, para a teoria. Então eu acho que se vocês, né, lerem os textos, vai ficar um pouco mais tranquilo assim, para quem tá começando. Tá? Uma coisa que eu sempre falo, assim, que foi o professor Paulo, né, que falou para mim, que quando
eu estava começando, eu sentia muita dificuldade mesmo, assim, eu não entendia nada, era tudo muito difícil. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, doutor Paulo, que livro que eu posso comprar para melhorar, né? Para eu entender, começar a entender alguma coisa, né? Aí ele falou assim, compra o Lorival Villanova, Estruturas Lógicas do Direito Positivo, né? Para melhorar, né? Olha só. Aí eu fui e comprei o livro. Se eu não entendi o Paulo de Barros Carvalho, gente, Lorival Villanova, então, grego, né? Não entende uma vírgula, né? E aí o professor Paulo chegou para mim e falou assim, Aurora, comprou o livro, tá lendo, tá gostando, tá entendendo melhor a matéria? Eu falei, doutor Paulo, tô me achando burro, porque eu não tô entendendo nada, né? Aí ele falou assim, olha, sabe o que você faz? Você vai lendo, fingindo que você está entendendo alguma coisa, tá? E aí no final, se você não entendeu, você começa de novo, né? Ele falou assim, olha, eu já li esse livro mais de 20 e tantas vezes, e cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente, né? E eu falo a mesma coisa da leitura do Paulo de Barros Carvalho, né? No começo é bem difícil, mas não desistam, tá? Vão lendo, fingindo que vocês estão entendendo alguma coisa, tá? Que aí no final vocês vão ver que vocês entenderam. Por quê? Porque ele vai repetindo os conceitos, então a gente vai gravando e vai entendendo mesmo, tá? Vocês não vão precisar ler de novo. Eu leio quase toda aula que eu vou dar, eu releio o capítulo do Paulo de Barros Carvalho, e toda vez que eu releio é uma leitura diferente, a gente pensa outra coisa, a gente vê uma coisa que a gente não tinha visto, né? Então, bom, essa é a dica que eu dou para vocês. Né? Vão lendo, fingindo que está tudo bem, que vocês estão entendendo tudo, vão fazendo seminário que vai dar tudo certo. Vocês vão ver como no final vocês vão aproveitar e vão gostar bastante. Tá? Bom, então vamos à aula. Né? Já dei uma aguinha aqui, porque senão eu começo a ficar com sede enquanto eu vou falando. Para quem já teve aula comigo, esses 3 primeiros slides vai ficar um pouco repetido, mas a gente precisa, né, em razão daqueles que estão começando. Bom, para a gente entender a teoria do Paulo de Barros Carvalho, o que a gente precisa separar? A gente precisa separar 3 planos de linguagem que não se confundem. Então, uma coisa é o direito positivo, outra coisa é a ciência do direito e outra coisa é a realidade social. Nós enxergamos esses 3 planos como corpos de linguagem. E isso faz todo o diferencial na nossa forma de enxergar o direito. Tá? Então, nós vamos ver o direito, a realidade social e a ciência do direito como corpos de linguagem. Mas como que a gente vai pensar isso? Como que a gente vai pensar o direito? Né? Então, para nós existe o plano da realidade social, que é composto da relação entre 2 sujeitos. Tá? Então, quando 2 sujeitos entram em relação, nasce a linguagem da realidade social. E a linguagem da realidade social é aquela que permeia todas as relações intersubjetivas. Antes da linguagem da realidade social, existe a linguagem da individualidade, que é do sujeito para com ele mesmo. É o que se passa na nossa cabeça. Isso não interessa para o direito. Então, na minha cabeça eu posso roubar, posso matar, posso fazer qualquer coisa, que o direito não se preocupa. Quando que o direito vai se preocupar? Quando que o direito vai intervir na minha conduta? Quando a minha conduta estiver relacionada com a conduta de uma outra pessoa. Tá? E aí, então, nasce a linguagem da realidade social, da relação entre 2 sujeitos. Bom, o legislador olha para a linguagem da realidade social e pensa, como que eu vou fazer para regular condutas intersubjetivas? No nosso caso, do direito tributário, como que eu vou fazer para o sujeito de lá entregar o montante pecuniário para o sujeito de cá? O legislador ele não tem como atuar fisicamente na minha conduta, ele não tem como pegar o meu dinheiro, não tem como fazer fisicamente que eu pegue o meu dinheiro e entregue aos cofres públicos. Então, como que ele vai fazer para eu realizar essa conduta? Diante da linguagem da realidade social, ele vai produzir um conjunto de textos que nós vamos chamar de direito positivo. Então, o direito positivo aparece para nós como um conjunto de textos. Um conjunto de textos produzidos por uma autoridade competente que se volta para o plano da realidade social com a finalidade de prescrever condutas intersubjetivas. Então, esse é o nosso conceito de direito. Quando eu falei aqui legislador, eu estou falando em sentido amplo, no sentido de todo aquele capaz de inserir normas no sistema. O contribuinte, no nosso caso, o sujeito passivo tributário, também é um tipo de legislador. Por quê? Porque ele insere no sistema uma norma individual e concreta quando ele entrega uma declaração, por exemplo, para o fisco. Tá? Então, aqui a gente está falando em legislador em sentido amplo. Tá? Então, qual é o conceito de direito positivo dentro dessa ideia? Né?
é que direito é um conjunto de textos, ou conjunto de enunciados, conjunto de proposições produzidos por uma autoridade competente que se volta para o plano da realidade social com a finalidade de prescrever condutas intersubjetivas. Bom, aí vem o professor Paulo de Barros Carvalho, ou um outro jurista do direito, olha para aquele conjunto de textos produzidos pelo legislador, atribui um sentido a esse conjunto de textos e depois enuncia isso produzindo um outro conjunto de textos que nós vamos chamar de ciência do direito. Então, a ciência do direito aparece para nós também como um conjunto de textos, mas como um conjunto de textos produzidos não pela autoridade competente, produzido por alguém que interpretou o direito, que atribui um sentido para o direito e tem a finalidade do quê? De informar, de descrever sobre o direito. Então, a ciência do direito, ela aparece como um conjunto de textos produzido com a função, com a finalidade do quê? Com a finalidade de descrever o direito, de informar sobre o direito. Por isso que a gente fala que a ciência do direito, a função da ciência do direito é reduzir as complexidades do direito positivo, para que nós, utentes da linguagem do direito positivo, possamos operar com essa linguagem com maior facilidade. Aí eu falo, gente, esse é o objetivo da ciência, mas se a gente pegar hoje a ciência, ela cria mais complexidade para a linguagem jurídica do que elide a complexidade dessa linguagem. Mas é em nome dessa função, da função descritiva, da função informativa, que a ciência é produzida. Então, se a gente olhar para esse painel aqui, eu acho que a gente tem um principal critério de separação da teoria do Paulo de Barros Carvalho para a teoria tradicional. A gente entendendo isso daqui, a gente já está meio passo de andamento para entender a teoria do professor Paulo. Por quê? Primeira coisa que a gente tem de diferente da teoria tradicional para a teoria dele é a separação do direito positivo e da realidade social em planos linguísticos. Na teoria tradicional não existe essa separação. O direito é um fator de adaptação social. Então, o direito e a realidade social estão no mesmo nível. Por isso que, para a teoria tradicional, um fato, quando ele ocorre no mundo fenomênico, ele já produz efeitos na ordem jurídica. Para nós, não. Para nós, há uma separação. Existe o plano da realidade social e o plano do direito positivo. Por isso que um fato, quando ocorre aqui na realidade social, para ele produzir efeitos no mundo jurídico, ele tem que ser vertido numa linguagem competente, ou seja, ele tem que ingressar no mundo jurídico para poder fazer efeitos no mundo jurídico. Esse é um critério diferenciador. Um outro critério é considerar a ciência do direito como a interpretação do direito positivo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso. Né? O que é a ciência do direito? É a interpretação do direito positivo. Né? Para nós, não. A ciência do direito está um passo além da interpretação. A interpretação do direito positivo, como nós vamos ver mais para frente, é o próprio direito positivo. A ciência do direito eu vou interpretar e depois eu vou produzir um outro conjunto de textos que se volta para o direito positivo com a finalidade de informar, com a finalidade de descrever o direito positivo. Então, a ciência ela também vai aparecer como um conjunto de textos que tem por finalidade descrever o direito, e não como a interpretação do direito positivo. Então, esse também é um diferencial da teoria tradicional para a teoria do Paulo de Barros Carvalho, e que vai fazer com que tenha isso, várias repercussões isso dentro da nossa teoria. Tá? Bom, então eu acho que isso, para a gente entender bem, esse primeiro momento é isso. Então, a gente tem 3 linguagens diferentes. E a gente, então, vai diferenciar a linguagem do direito positivo e da ciência do direito. Eu já vou falar aqui rapidinho, depois a gente vai entrar mais especificamente. Aqui, o que a gente pode pensar? Né? Nós temos 2 corpos de linguagem, mas a ciência do direito ela vai aparecer como uma metalinguagem em relação ao direito positivo. Por quê? Porque ela toma como objeto o direito positivo. Tá? Ela vai olhar para o direito positivo e descrever o direito positivo. Então, como ela toma como objeto a linguagem do direito positivo, ela se caracteriza como uma metalinguagem, ou seja, uma linguagem que fala sobre outra linguagem em relação ao direito positivo. Tá?
Uma outra coisa que é importante e que também é bem difundida na teoria do professor Paulo, né, e que combate na teoria tradicional, é que a ciência do direito ela não se volta para a realidade social. Né? Ela não se volta, por exemplo, para os efeitos da norma no mundo social. Quem vai cuidar disso é uma parte da sociologia. A ciência do direito, ela se volta a quê? Ela se volta aos textos do direito positivo. Ela se volta ao direito positivo e não à realidade social. Quem se volta à realidade social é o direito positivo, é a linguagem do direito positivo, com a finalidade de modificar essa linguagem aqui. Mas a ciência do direito, ela tem que se voltar para o direito positivo. Então, toda análise que é considerada uma análise jurídica, ela toma como objeto esse conjunto de normas, né, um conjunto de textos produzidos por uma autoridade competente. Né, e não a realidade social, os efeitos dessa norma na realidade social. Os efeitos dessa norma na realidade social, quem vai cuidar disso é uma outra ciência, a sociologia. Bom, então nós trabalhamos tanto o direito positivo como a ciência do direito como dois corpos de linguagem. Mas o que vai diferenciar esses dois corpos de linguagem? Então, o professor Paulo se utiliza de critérios linguísticos para diferenciar direito positivo e ciência do direito. Né? E aí nós vamos eleger vários critérios para fazer essa diferenciação entre direito positivo e ciência do direito. Mais importante a gente ressaltar o quê? Quando a gente vai estudar o direito, a gente sempre se depara com esses dois tipos de linguagem. Né? E não é assim? A gente vai ter aula, por exemplo, de direito tributário. O professor, lá na graduação de direito tributário, vai falar assim, olha, eu quero que vocês comprem o CTN e eu quero que vocês comprem um livro de doutrina. Né? Não sei, Paulo de Barros Carvalho, o de Brito Machado, né? Enfim. Né? Assim, a gente sempre vai ter esses dois tipos de linguagem. E o que vai diferenciar? Uma linguagem é o direito positivo. O CTN, se a gente pegar, é o direito positivo. E a linguagem da doutrina? Ciência do direito. Então, toda vez que a gente vai estudar o direito, a gente vai se deparar com esses dois tipos de textos. Mas a gente tem que diferenciar esses dois tipos de textos. Então, o professor Paulo utilizou, já que são dois corpos de linguagem, vamos diferenciá-los por meio de critérios linguísticos. Tá? Então, como a gente vai diferenciar? Primeiro, quanto à função. A ciência do direito, ela tem função descritiva. O direito positivo, ela tem função, a linguagem tem função prescritiva. Então, a ciência do direito descreve o quê? O direito positivo. E o direito positivo, ele prescreve o quê? Condutas intersubjetivas. Então, a função é muito diferente, é bem delimitada. Tá? Onde eu tiver linguagem descritiva, eu vou ter ciência do direito. Onde eu tiver linguagem prescritiva, eu vou ter direito positivo. Aí vocês me perguntam, bom, mas a linguagem do direito, em algumas situações, eu tenho um enunciado descritivo. E aí, eu estou falando que eu tenho ciência do direito dentro do direito positivo? Né? Então, eu vou dar um exemplo do enunciado. Brasília é a capital da República. Né? Esse enunciado está dentro da Constituição Federal. Né? Um outro enunciado que a gente vai trabalhar hoje na aula. Tributo é a prestação, é uma prestação pecuniária, compulsória. Né? Não parece que está descrevendo o que é o tributo? Né? Então, eu tenho uma linguagem descritiva também no direito? Eu posso ter uma linguagem descritiva também no direito? Não. Tá? Porque uma coisa é a função da linguagem. Outra coisa é a forma mediante a qual a linguagem aparece. Né? Então, eu posso, por exemplo, né, usar a forma, usar uma linguagem numa forma, mas com uma função diferente. Né? Então, se eu chego aqui, por exemplo, e falo assim, Neiva, nossa, eu estou com frio aqui, não, eu estou com calor aqui, né? Parece que eu estou falando o quê para ela? Eu tô, na verdade, descrevendo uma situação? Não. Né? Eu estou querendo que ela faça o quê? Que ela ligue o ar-condicionado. Né? Então, a minha função é uma função prescritiva. Mas eu estou usando a linguagem na forma... Mas eu não estou querendo não, viu, Ney?
Não é para ligar, não. Eu estou só dando exemplo. Obrigada. Não estou com calor, não. Se eu tiver, eu tiro aqui o casaco. Obrigada, desculpa. Né? Mas, enfim, a função é a função prescritiva. Mas eu posso utilizar enunciados descritivos, no sentido de forma do enunciado. A forma não é descritiva, a forma é declaratória. Tá? Então, o direito, ele várias vezes se utiliza de enunciados declaratórios. Mas a função da linguagem é sempre empregada na função prescritiva. E o que é a função? É o ânimos daquele que produziu a linguagem. Ou seja, o que aquela pessoa que produziu a linguagem quer? Ela quer modificar condutas intersubjetivas. Então, mesmo quando eu tenho lá tributo, é a prestação pecuniária compulsória, eu não estou descrevendo o que é tributo. Eu estou dizendo que tributo deve ser assim. Ou seja, porque ali está escrito daquele jeito, eu vou considerar que o tributo é aquilo ali. Né? Então está dizendo, Brasília é a capital da República. Brasília só é a capital da República porque está ali na Constituição aquele enunciado dessa forma. Então, na verdade, ele não está informando sobre uma situação existente. Ele está prescrevendo que a situação deve ser aquela. Então, a linguagem do direito, ela vai ser sempre empregada na função prescritiva, mesmo que ela contenha enunciados declaratórios dentro dela. Eu nunca vou ter, no direito positivo, a função descritiva da linguagem. Eu sempre vou ter descritiva na ciência e no direito a função prescritiva. Quanto ao objeto, o objeto da ciência do direito é o direito positivo, como a gente já viu. Então, a ciência do direito se volta para o direito positivo com a função de descrever o direito positivo. E o direito positivo? O direito positivo se volta para a realidade social. Então, o objeto da realidade do direito positivo é a realidade social. Quanto ao nível de linguagem, a ciência do direito, ela aparece como uma linguagem de sobrenível em relação ao direito positivo. Sobrenível é uma metalinguagem, ou seja, uma linguagem que fala de outra linguagem. Então, a ciência do direito, ela fala da linguagem do direito positivo. Então, ela vai aparecer como uma linguagem de sobrenível, porque ela toma como objeto a linguagem do direito positivo. E o direito positivo, por sua vez, vai aparecer como uma linguagem objeto em relação à ciência do direito. Mas ele vai aparecer como uma metalinguagem em relação à realidade social. Por quê? Porque ele toma como objeto a realidade social. Tá? Então, com relação à ciência do direito, ele aparece como uma linguagem objeto, e a ciência do direito como uma metalinguagem. Quanto ao tipo e grau de elaboração da linguagem, o direito positivo, ele se manifesta numa linguagem técnica. O que é uma linguagem técnica? A linguagem técnica é, por exemplo, a linguagem dos manuais, das bulas de remédio. Né? É uma linguagem que se baseia no discurso ordinário, no discurso que a gente fala no nosso dia a dia, mas ela tem algumas palavras técnicas, algumas palavras que são empregadas na ciência, né? Pela ciência, foram constituídas pela ciência. Então, ela é um discurso que faz com que eu possa operar alguma coisa. Né? Então, essa é a característica da linguagem técnica. A linguagem técnica, o nível dela não é tão elaborado quanto a linguagem científica. Então, o direito ele se pauta numa linguagem técnica. A ciência do direito se pauta numa linguagem mais elaborada. O que é essa linguagem mais elaborada? O cientista do direito, quando ele vai produzir ciência do direito, ele tem que ter um cuidado para que as expressões elas sejam únicas. Ou seja, né, uma palavra signifique só um determinado sentido. Né? Então, ele tem que acabando com essas imprecisões do discurso corriqueiro. Além do mais, ele tem que organizar as suas proposições segundo um método próprio. E essas proposições elas têm que se voltar a um único objeto. Então, isso faz com que a linguagem fique mais elaborada do que a linguagem técnica. Né? Então, se a gente for pensar no conceito de linguagem técnica, né, hoje, no direito, quem produz o nosso direito positivo?
São pessoas que estudaram uma faculdade de Direito, que fizeram uma pós-graduação? Não. Né? São pessoas que realmente, assim, né? Não dá nem para falar isso assim muito alto, mas que não entendem nada de nada, né? Pelo menos, assim, na nossa parte do direito tributário, né? Por isso que a gente vê tanta dificuldade na atuação do direito também, né? Mas quem estão fazendo as nossas leis hoje? Né? O Tiririca, o Romário, né? Não estou falando que não são bons, mas estou falando que eles não fizeram, eles não têm a formação científica que um cientista do direito tem. Né? É por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, no texto constitucional, né, se a gente for pegar o texto constitucional, a palavra isenção. Quando a gente sabe que no texto constitucional o que se constitui são imunidades e não isenções. Né? Então a gente tem essas imprecisões na linguagem técnica, por quê? Porque ela não é produzida por pessoas que têm um conhecimento mais elaborado, mais refinado com relação ao direito positivo. Então, o direito ele vai se apresentar numa linguagem técnica e a ciência do direito vai se apresentar numa linguagem científica. Tá? É por isso que a gente vai poder encontrar contradições na linguagem do direito positivo. Quanto à estrutura, a linguagem do direito apresenta-se na estrutura deve ser. Então, se eu tirar todas as significações de base, substituir todas as significações de base por letras, né, a gente vai ter que a linguagem do direito se estrutura na forma S deve ser P. Já a linguagem da ciência do direito se estrutura na forma S é P. Isso em razão do quê? Isso em razão da função da linguagem. A linguagem do direito positivo, por ser prescritiva, a lógica que vai ordenar a linguagem do direito é a lógica deôntica, a lógica do dever ser. Já a lógica que vai estruturar a linguagem da ciência é a lógica do ser, a lógica clássica, que a gente chama de lógica lética. Bom, os modais da lógica deôntica, que são a lógica que estrutura a linguagem do direito positivo, né, ela vai caracterizar as estruturas do direito positivo em obrigatório, proibido e permitido. Já a ciência do direito, nós vamos ter o possível e o necessário. Então, são modais diferentes. O que são esses modais? São caracterizadores da estrutura da linguagem. Quanto aos valores, a ciência do direito, ela se pauta no valor de verdadeiro e falso. Então, eu vou olhar para um enunciado da ciência do direito e vou falar, olha, eu concordo com esse enunciado é verdadeiro para mim, ou esse enunciado é falso. Por quê? Porque ela está descrevendo o direito. Então, eu pego um enunciado científico que fala, a norma é inconstitucional. Eu vou olhar para a norma e vou falar assim, para mim ela é inconstitucional, ou não. Então, eu vou atribuir valores do quê? De verdade e falsidade às proposições da ciência do direito. E o direito positivo? O direito positivo não se pauta em valores de verdadeiro ou falso. Eu não consigo falar, olha, essa norma é verdadeira ou essa norma é falsa. Por quê? Porque a norma, ela obriga, proíbe ou permite algo. Então, eu estou obrigado, eu estou permitido, eu estou facultado, né? Eu estou impedido de fazer algo. E isso vai fazer com que eu não consiga atribuir verdade ou falsidade a essa situação. O que eu consigo fazer? Eu consigo dizer, olha, essa norma é válida ou não. Tá? Então, ela é válida, eu vou ter que obedecê-la. Ela não é válida, eu não vou ter que obedecê-la. Então, esse é o critério que eu vou atribuir, esse é o valor que eu vou atribuir à linguagem do direito. Válido e não válido. E a linguagem da ciência do direito? Verdadeiro ou falso. Quanto à coerência, a linguagem do direito, ela admite contradições entre os seus enunciados. Mesmo porque ela se pauta numa linguagem técnica. Então, aquele que produziu, ele não tem o refinamento da linguagem científica. Né? Então, eu posso encontrar contradições na linguagem jurídica. E eu vou encontrar muitas vezes. Eu vou encontrar um enunciado que manda eu pagar o tributo e depois um outro enunciado mandando eu não pagar o tributo. E a gente fica na dúvida, qual dos dois que a gente vai aplicar o caso concreto. Né? E quando surge a contradição no direito, o próprio sistema estabelece meios de resolver essa contradição. Né? Então,
existem critérios para o julgador, se ele se deparar com uma antinomia, para ele escolher qual das normas aplicar ao caso concreto. Isso significa que a linguagem do direito ela admite as contradições, por quê? Porque essas contradições vão ser resolvidas na aplicação do direito no caso concreto. Já a ciência do direito, ela não admite contradições. Por que ela não admite contradições? Porque ela é um discurso informativo. Se é um discurso informativo, se é um discurso que visa atribuir características, né, e informar sobre determinado objeto, se eu tenho uma contradição, eu nada informo. Então, se eu chego para vocês, a gente está fechado aqui nessa sala, né? Se eu chego para vocês e falo assim, está chovendo lá fora, mas não está chovendo lá fora. O que eu estou informando para vocês? Nada, né? Então, se eu chego falando está chovendo, eu estou informando alguma coisa, mas eu chego falando está chovendo e não está chovendo. Mas você fala, mas o que está acontecendo, né? Então, o discurso contraditório, ele nada informa. Então, é por isso que ele tem que ser afastado da ciência do direito. Eu não tenho contradições na ciência do direito, mas eu tenho contradição no direito positivo. Então, utilizando esses critérios do professor Paulo, eu trago aí no livro, né, essa sintetização aí, para nós diferenciarmos direito positivo de ciência do direito na teoria dele. Então, quanto à função, direito positivo, função prescritiva, ciência do direito, função descritiva. Quanto ao objeto, o objeto do direito é positivo, são condutas intersubjetivas. Da ciência do direito, é o direito positivo. Quanto ao nível de linguagem, o direito positivo é uma linguagem objeto, a ciência do direito aparece como uma metalinguagem. Quanto ao tipo de linguagem, o direito positivo é uma linguagem técnica, a ciência do direito é uma linguagem científica. Quanto à lógica empregada, a lógica do direito é a lógica deontica, a lógica do dever ser, a lógica da ciência do direito é a lógica clássica, a lógica do ser. Quanto aos modais, no direito positivo eu tenho modal obrigatório, proibido ou permitido. E na ciência do direito, possível ou necessário. As valências do direito positivo, válido e não válido. Da ciência do direito, verdadeiro ou falso. Coerência, o direito positivo admite contradições e a ciência do direito não admite contradições. Tá? Então, é assim que a gente separa a linguagem do direito positivo da linguagem da ciência do direito. Bom, a falsa autonomia dos ramos do direito. A ciência do direito, ela tem duas formas de olhar para o direito. O direito é muito complexo. Se a gente for pensar o direito como toda aquela linguagem produzida por uma autoridade competente, vocês imaginam o tanto de linguagem, né? Acho que se a gente imprimir todos os textos do direito, eu acho que enche essa sala inteira aqui, né? Ainda vai faltar lugar ainda, né? A gente pegar, imagina toda a legislação, né, de todos os estados, de todos os municípios. Acho que só o federal não dá conta dessa sala aqui, né? Mas, enfim, é uma complexidade gigante, né? Então, como que a ciência vai resolver para estudar essa complexidade de textos, né? Ela vai agrupando, né? Ela vai agrupando e formando o quê? Formando segmentos, né? Isso vai fazer com que o estudo científico seja um estudo especializado, né? Aprofundado. Então, quanto mais recortes eu faço no meu objeto, mais aprofundado vai sendo o meu estudo, né? E assim vão sendo criados o quê? Os ramos do direito. Então, o que são os ramos do direito, né? Dentro do qual o direito tributário é um deles, né? O que são esses ramos, né? São recortes metodológicos que a ciência faz no objeto com o intuito de especificar o conhecimento. Bom, então a ciência vai recortando o objeto em razão de eleição de critérios comuns. Então vamos pegar o direito tributário, né? Eu vou separar um conjunto de normas que trata direta e indiretamente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. E aí o que eu fiz? Eu criei um ramo de especificidade do direito, né, que é o direito tributário. Vamos pegar e estudar só as normas que estão na Constituição Federal.
eu criei um outro ramo de especificidade, que é o direito constitucional. Então, esses ramos do direito são recortes metodológicos que a ciência faz no objeto com o intuito do quê? De especificar o conhecimento, né? De tornar o conhecimento mais específico. Uma outra forma de análise é o quê? É a análise de teoria geral. O que é uma análise de teoria geral do direito? Eu pegar critérios, elementos que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Então, eu pego o conceito de norma jurídica. O conceito de norma jurídica é igual no direito tributário, no direito comercial, no direito penal. A norma jurídica é a mesma para todos os segmentos. O conceito de aplicação, o conceito de incidência, o conceito de fato jurídico, o conceito de interpretação, é o mesmo para todos os subdomínios. Então, eu estou trabalhando com categorias de teoria geral do direito. Então, a ciência ela pode fazer esse tipo de estudos, ela pode eleger categorias que se repetem em todos os subdomínios do direito, aí nós estamos no âmbito de uma teoria geral do direito, ou ela pode estabelecer recortes no seu objeto e assim ela vai criando os ramos do direito. Só que esses ramos do direito, e isso é uma ressalva que o professor Paulo faz, eles só existem na ciência do direito. Eles não existem no direito positivo. Tá? Esses ramos, eles não têm como recortar as normas e separar um conjunto de normas e falar assim, olha, essas normas aqui são direito tributário. Então, se eu quiser estudar direito tributário, eu vou estudar só isso daqui. Por quê? Porque o direito é uno e indecomponível. O direito é um sistema onde todas as normas estão entrelaçadas. Todas as normas mantêm relações entre normas. Então, todas as normas se relacionam. Eu não consigo separar, fazer um recorte e falar assim, eu vou estudar só esse quadrado, aqui eu estou estudando direito tributário. E aí o professor Paulo traz um exemplo no livro dele que eu adoro, que é o exemplo do IPTU. Ele fala assim, olha, vamos estudar direito tributário. Todo mundo sabe que o IPTU é um imposto municipal. Se ele é um imposto municipal, então, ele tem que ser estudado pelo direito tributário. Né? Então, vamos estudar IPTU. Para a gente estudar IPTU, o que a gente precisa fazer? Então, vamos construir lá a regra matriz de incidência do IPTU. E a regra do IPTU diz o seguinte, se for proprietário de bem imóvel no perímetro urbano municipal, deve ser o pagamento de 1% sobre o valor venal do imóvel ao fisco municipal pelo proprietário do imóvel. Né? Bom, então a gente vai estudar o IPTU. Para estudar o IPTU, eu vou ter que estudar primeiro o quê? O que é ser proprietário. E onde eu vou encontrar o conceito de propriedade? No direito civil. Bom, então ser proprietário de bem imóvel. Onde eu vou encontrar o que é bem imóvel? No direito civil. Bom, ser proprietário de bem imóvel no perímetro urbano municipal. Onde eu vou encontrar o que é perímetro urbano? No direito administrativo, no direito que hoje chamam de urbanístico. Né? Bom, e o que é município? Na Constituição Federal. Então, vou ter que estudar direito constitucional. Digamos que eu passei 1 hora estudando direito tributário, porque eu estou estudando o IPTU. Mas quanto tempo dessa 1 hora eu estudei direito civil? Quanto tempo dessa 1 hora eu não estudei direito urbanístico administrativo? Então, eu posso dizer que eu só estudei direito tributário? Não. Por quê? Porque todas as normas estão interligadas. Tá? Então, a ciência do direito ela não consegue recortar. Esses recortes não aparecem no objeto. Esses recortes da ciência, os ramos, elas são recortes metodológicos que só aparecem na ciência do direito. Elas não têm o condão de modificar o direito positivo. Né? Isso aí, para mim, gente, eu estudei isso daí, eu saí repetindo isso daí. Só que realmente, assim, para entender isso, demorou um tempo para mim. Porque a gente já tem essas divisões na cabeça de uma forma muito bem colocadas desde o primeiro ano da graduação. Né? Então, é difícil para a gente entender que isso não faz parte do direito positivo. Né? De imediato, já separam público e privado. Não é? E a gente vem com essa separação desde lá de sempre. Né? Mas
comigo, quando que me deu esse estralo, assim, para entender melhor isso? Eu acho que esse exemplo é um exemplo bem elucidativo. Na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre crimes contra a ordem tributária, né? E aí tinha uma briga na época, né? Eu nem sei como é que está isso hoje, mas os autores, eles ficavam na disputa de que se o direito penal tributário era um ramo do direito tributário, se era um ramo do direito penal, ou se era um ramo autônomo do direito. Então a gente tinha várias correntes, a gente tinha, acho que na PUC, defendendo que era um ramo do direito tributário, tinha uns argentinos que defendiam que era um ramo do direito penal, e tinha, sei lá, outros autores que falavam, acho que até um outro argentino, que falava que o direito penal tributário era um ramo autônomo do direito, né? E aí, quando eu estava fazendo a dissertação, eu fiquei na dúvida, né? Falei assim, poxa, eu vou ter que falar disso e eu vou colocar o direito penal tributário como o quê? Como um ramo, como um sub-ramo, né? E aí falei, bom, vou lá perguntar para o professor Paulo, né? Ninguém melhor que o meu orientador para me dar a solução, né? Aí cheguei lá para perguntar para o professor Paulo, e ele virou assim para mim e falou assim, ora, veja aí o que você quer colocar e coloca, né? E aí eu saí de lá nervosa, né? Porque você quer que alguém te ajude, né, numa coisa, você chega lá e recebe uma resposta dessa, né? E na época eu lembro assim, que eu até meio insisti com ele, né? Falei, doutor Paulo, né, mas o senhor faria como, né? Aí ele falou assim, não sei, veja qual das correntes, né, parece melhor para o seu trabalho, né? Enfim, né? Aí depois eu fui falar, poxa, mas o que eu fui fazer essa pergunta para ele, né? No começo do livro ele já fala que é a ciência do direito que recorta metodologicamente o objeto. Se eu estou fazendo ciência do direito, eu que tenho que recortar o meu objeto, né? Eu que tenho que dizer, né, de onde ele é, né? E aí eu entendi melhor essa ideia, porque se eu estou fazendo ciência, eu estou estudando direito penal, né? Se o meu objeto é o conjunto de normas que tratam dos crimes, né? E que institui penas para esses crimes, né? Aí o direito penal tributário vai ser um ramo, né? Vai ser um pedacinho disso que eu estou estudando. Então eu posso dizer que o direito penal tributário é um ramo do direito penal, porque eu estou estudando direito penal. Se eu estou estudando direito tributário, né, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o direito penal tributário é um ramo do direito tributário, porque o meu foco de estudo é o direito tributário, né? E aí, dentro do meu estudo de direito tributário, eu vou estudar um pouquinho dos crimes contra a ordem tributária. Agora, se eu delimitei os crimes, se eu delimitei as normas que estabelecem os crimes contra a ordem tributária, estou estudando só isso, né, eu vou dizer que há uma autonomia metodológica, ou seja, que o meu recorte metodológico só abrange essas normas, né? E assim, então, nós que estudamos direito tributário, podemos dizer que o quê? Que o direito administrativo é um sub-ramo do direito tributário, né? Agora, vai dizer isso para o professor de direito administrativo, não é? Então, às vezes a gente fica nessas disputas, né? O professor de direito administrativo nunca vai aceitar, né, que o direito tributário que o direito administrativo é um sub-ramo do direito tributário. Mas para nós ele aparece como um sub-ramo do direito tributário, assim como o direito tributário aparece como um sub-ramo do direito administrativo para aqueles que estudam o direito administrativo, né? Então é nesse sentido que o professor Paulo trabalha com essa concepção de que os recortes, eles são sempre metodológicos, eles não interferem na unicidade do direito positivo, os recortes da ciência do direito. Bom, nós vamos trabalhar o direito como linguagem. Esse é o nosso ponto de partida. Esse é o ponto de partida do construtivismo. O direito é linguagem. Essa é a nossa base. Mas o que significa isso? Então, para entender toda a consequência que isso vai desencadear no estudo do direito, a gente tem que entender o que a gente está falando quando a gente fala que o direito é linguagem, né? O que é a linguagem? A linguagem é um conjunto estruturado de signos, né? Nossa, só vai dificultando, né? Só vai piorando, né?
E o que é o signo? Então, para entender o direito, né, nós chamamos de direito de linguagem. Né? Para entender linguagem, nós vamos ter que entender o que é signo. Então, em última instância, para entender o que é o direito, a gente vai ter que entender o conceito de signo. Né? E o que é o signo? O signo é uma relação triádica entre um suporte físico, um significado e uma significação. E o que é isso? Uma relação triádica, né? É pensar que eu só tenho signo se eu tiver esses 3 elementos. O professor Paulo trabalha com essa concepção de signo triádica. Né? E essa concepção de signo triádico, uma relação triádica, ele vem do Edmund Husserl. Né? Existe um outro autor, que é o Ferdinand Saussure, que ele fala que o signo é uma relação diádica. Eu, particularmente, gosto mais desse conceito, de uma relação diádica, porque ele junta a significação e o significado como uma coisa só. Mas eu entendo a forma do professor Paulo trabalhar como uma relação triádica e acho que esse tipo assim é mais elucidativo para quem está começando. Né? Então vamos começar com a relação triádica, né? E aí depois aí eu dou um esclarecimento do porquê que o Saussure fala diádica e eu até prefiro a diádica no trato, no dia a dia com o direito. Né? Bom, então o que é uma relação triádica? O signo só existe se eu verificar esses elementos, um suporte físico, uma significação e um significado. O que é o suporte físico? O suporte físico é um dado físico, é aquilo que eu consigo captar pelos meus sentidos. Tá? Então é algo que eu consigo ver, é algo que eu consigo ouvir, é algo que eu consigo sentir pelos meus sentidos. Então por isso que a gente chama de suporte físico. Tá? Então vamos pensar, a palavra cadeira. A palavra cadeira, ela é um signo. Por que ela é um signo? Porque eu vou ler lá o C, o A, o D, o E, o I, o R. Isso é o suporte físico, é aquilo que eu consigo sentir pelos meus sentidos, que eu consigo identificar pelos meus sentidos. Tá? Diante desse C, A, D, I, R, A, eu vou atribuir um sentido a isso daqui. Tá? Então, eu vou, mediante um ato de valoração, eu vou atribuir um sentido, né? E vou construir esse sentido na minha cabeça. E esse sentido vai se referir a algo que existe no mundo, que é o significado, que é aquilo que a coisa representa, que a palavra representa. Tá? Então, o significado é aquilo que a palavra representa e a significação é aquilo que eu construo na minha cabeça diante da palavra. Então, esse é o conceito de signo, é uma relação triádica. Tá? Então, diante da palavra cadeira, eu dou um sentido para isso daqui, eu entendo e construo na minha cabeça um sentido. E esse sentido se refere a algo do mundo, que é aquilo que a palavra representa no mundo, que é a cadeira. Bom, por que o Saussure fala que é uma relação diádica? Porque para ele a significação e o significado é a mesma coisa. Aquilo que eu construí na minha cabeça que a cadeira vai ser para mim no mundo físico. Tá? Então, por isso que ele fala que a significação e o significado são a mesma coisa. Bom, qual é a relevância disso? Né? Qual a relevância disso no mundo jurídico? Né? Para entender o direito. Bom, se o direito é linguagem, a gente sempre vai ter o quê? Um dado físico. Toda vez que a gente for lidar com o direito, a gente vai ter um dado físico, que é o conjunto de enunciados. A gente vai ter um texto de lei. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar atribuir um sentido a esse suporte físico, né? E construir a significação. Construir um sentido que a gente vai atribuir a esse suporte físico. O sentido que a gente vai atribuir a esse suporte físico vai ser o que o direito representa para nós, né, no mundo. Né? Então, se a gente constrói na nossa cabeça, né, se eu oferir renda, deve pagar 1%, desculpa, se for proprietário de bem imóvel, deve pagar 1% sobre o valor venal do imóvel, né,
é essa norma que vai incidir no caso concreto para mim. Bom, para a gente entender melhor isso, né, essa concepção de que o direito é texto, né, se o direito é texto, né, o que é o texto? O que é a linguagem? É um conjunto de signos. Né? Então, como que a gente vai aplicar isso no estudo do direito? Bom, toda vez que eu for lidar com o direito, eu vou lidar com um conjunto de textos. Eu vou lidar com um suporte físico. E isso, gente, é inevitável. Né? Eu até falo assim, ninguém me explicou isso quando eu comecei a estudar direito. Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, você vai trabalhar com texto o dia inteiro. Né? Eu tinha uma visão assim, meio romântica do direito. Né? Eu achava, sabe aquele filme lá, Legalmente Loira? Né? Eu achava mais ou menos aquilo, assim, quando eu fui fazer a faculdade, né? Depois que eu fui entender que eu ia ficar numa sala fechada, né, com um monte de papel, lendo e escrevendo e produzindo mais papel, né? Hoje em dia está tudo digitalizado. Hoje em dia a gente fica só na frente do computador mesmo. Já acabaram com os papéis, né? Mas, enfim, esse é o nosso dia a dia. Né? Lidar com o direito é lidar com o texto. E a gente não tem outra saída. Né? O que é um auto de infração? É um texto. Né? Bom, então vamos ver o TVF. O que é o TVF? Texto. Né? E aí a gente pega o auto de infração, o TVF, e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma impugnação. E o que é a impugnação? É um texto. Né? Bom, e para produzir a impugnação, o que a gente vai fazer? Precisamos ver a legislação. O que é a legislação? Texto. Vamos procurar a jurisprudência. E o que é a jurisprudência? Texto. A gente não sai do texto. Não sai do texto. Em momento algum. Né? Vamos pegar a balancete da empresa. O que é isso? Como que aparece o balancete da empresa? Texto. Ela vem para a gente com um monte de texto. E é assim que funciona. A gente não sai do texto em momento algum. Só que a gente não entende que o direito é texto. A gente não capta isso, que o direito é texto. E acho que esse que é o ponto central assim, da nossa teoria. É olhar para o direito como texto. É entender o direito como texto. Tá? Bom, então, a nossa base é sempre texto. A gente está lá lidando com o texto o tempo todo. E como que a gente vai lidar com esse texto? Né? Como que a gente vai trabalhar com esse texto? Alguém vai precisar, então um sujeito vai precisar, por meio da leitura e da interpretação, atribuir o sentido a esse suporte físico, ao texto, que vem do legislador. Tá? Então, alguém vai ter que atribuir sentido. Então, nós vamos lendo ali, né, os enunciados postos pelo legislador e vamos entendendo. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, o contribuinte é proprietário. E assim nós estamos o quê? Atribuindo sentido ao suporte físico. Isso daqui aparece na nossa cabeça como a significação do suporte físico. Então, por isso, a necessidade de se entender o conceito de signo. Né? Nós vamos ter no direito o suporte físico, mas quem vai dar a significação ao suporte físico é esse sujeito aqui. Então, por isso que ele é tão importante na nossa teoria. Por quê? Porque o suporte físico sozinho não me diz nada. Eu preciso de alguém que o quê? Alguém que atribua sentido ao suporte físico e construa a significação a ser atribuída ao caso concreto. Mas qual é o problema dessa ideia de se pensar o direito como texto, então? Onde é que está o direito agora? Está aqui? O direito vai ser aplicado ao caso concreto? Está aqui? Não. Onde é que está? Está na cabeça desse sujeito aqui. Tá? É por isso que no capítulo aí que vocês têm para ler do professor Paulo, ele fala assim, o que é a norma jurídica? É o juízo que aparece na mente do intérprete ao interpretar. Fala mais bonito, mas é mais ou menos assim. É o juízo que a leitura dos enunciados provoca na mente do intérprete. Não é mais ou menos isso? Tá? Então, o que é o direito? O que é a norma jurídica? Onde é que está a norma jurídica? Está aqui? Não.
A norma jurídica que vai ser aplicada no caso concreto está aqui, ó, está na cabeça desse sujeito. É um juízo. Tá? É uma significação que é atribuída por esse sujeito ao suporte físico. Então, o direito não está mais aqui agora. O direito está onde? O direito está na cabeça desse sujeito. E se está na cabeça desse sujeito, aí é que está o problema. Por quê? Porque está condicionado ao contexto que esse sujeito vivencia e está condicionado também aos referenciais culturais desse sujeito. É por isso, gente, que ninguém se entende no direito. Ninguém se entende no direito e ninguém vai se entender nunca no direito. Por quê? Porque o que é aplicado ao caso concreto não é a única coisa que é igual para todo mundo. É isso daqui. O que é aplicado no caso concreto é uma construção. É uma construção de sentido. E como construção de sentido está condicionado ao contexto, né, que são as situações socioculturais em que esse sujeito vivencia, e os seus referenciais culturais. O que são os referenciais culturais? É tudo que eu acumulei ao longo da minha existência. Então, tudo aquilo que aconteceu na minha vida durante a minha existência vai condicionar a forma com que eu enxergo o direito. Então, no começo da palestra, eu falei para vocês, eu vim lá de Londrina, fiz o IBET, me apaixonei pela teoria do professor Paulo, vim estudar com ele aqui em São Paulo. Aí eu fico pensando, se as minhas escolhas tivessem sido outras, se eu não tivesse feito IBET, se eu tivesse feito uma outra pós-graduação, se eu não tivesse me apaixonado pela teoria do professor Paulo, sei lá, eu falava assim, eu vou surfar lá em Santa Catarina, vou fazer um mestrado lá na Federal de Santa Catarina. Lá eles têm uma visão de direito mais puxada para o justnaturalismo, eles trabalham mais com valores, eles trabalham mais com racionalidade. Então é um outro enfoque no estudo do direito. Será que hoje eu ia enxergar o direito como eu enxergo, eu estou explicando para vocês? Não. Eu ia enxergar de um outro jeito. Por quê? Porque as minhas vivências condicionam a forma mediante a qual eu vou atribuir sentido a isso daqui. Tá? E é por isso que ninguém vai se entender nunca, porque cada um vai atribuir um sentido de acordo com o seu contexto e de acordo com os seus referenciais culturais. Então, para a gente entender isso melhor, e esse é o grande problema, né, de se entender, de se trabalhar com essa teoria que a gente trabalha. E é justamente por isso que a gente tem essa metodologia que nós adotamos aqui, que vocês fazem as questões em casa. Depois chegam aqui, a gente vai discutir em grupo, a gente vai ver que cada um tem uma resposta diferente. E é por isso que saem as discussões, né? Porque cada um pensou um jeito diferente de atribuir sentido àquele suporte físico. Bom, a diferença do suporte físico e do significado, para a gente entender melhor isso. Tá? Então eu trago aqui essa figura, né? Que é o que é isso daqui. Né? Aqui embaixo está escrito, alguém traduziu para mim, porque eu não falo francês. Isso não é um cachimbo. O que é isso daqui? O que é, gente? Um cachimbo? A interpretação de um cachimbo? Um cachimbo não é, porque o próprio enunciado está falando que não é um cachimbo. E por que não é um cachimbo? Vocês estão vendo aí um cachimbo. Exatamente por isso, que é uma interpretação. O que eu tenho é uma interpretação sempre. Eu não consigo chegar aqui e fumar o cachimbo. Alguém consegue sair daí, vir aqui e fumar o cachimbo? Não. Né? Então isso não é um cachimbo. Isso é o quê? Isso é um suporte físico. É um suporte físico, tá? Que vocês olham para isso daqui e vocês, na cabeça de vocês, vocês constroem uma significação com aquilo, fazendo uma referência com aquilo que vocês chamam de cachimbo. Então isso daqui é um suporte físico que faz referência a algo que vocês conhecem como cachimbo. Mas isso não é o cachimbo. Tá? Essa nossa professora tá louca, né? Realmente eu também achava que os professores que me ensinaram estavam loucos também, tá? Então tudo bem vocês acharem que eu tô louca, né? Mas isso é muito importante, o quê? Pra gente entender que
o suporte físico ele apenas faz referência a algo, ele não é o algo. Tá? A gente não consegue desassociar a palavra do significado, porque isso é muito forte para a gente. Parece que o significado está atrelado na palavra, no suporte físico. Né? Porque a gente aprendeu desde pequeno isso. Mas a gente tem que fazer um esforço para desassociar o significado do suporte físico. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, o trato com o direito fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Porque a gente entende que não tem sentido nenhum nas palavras. Que a gente é que vai dar o sentido da palavra. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que o suporte físico apenas faz referência. Ele não é o algo. Então, quando a gente lê lá na Constituição Federal faturamento, o faturamento não está lá. O que está lá? É um suporte físico que faz referência àquilo que a gente entende por faturamento. Mas quem é que vai dizer o que é o faturamento? É a pessoa que está interpretando aquele suporte físico que está ali. Né? O que é culto de qualquer natureza para fins de imunidade tributária, por exemplo? Né? Há uma briga, né? Se abrange todos os bens da igreja, se abrange só aqueles bens utilizados em razão do culto, não é? Então, o que é isso, templo de qualquer culto? É uma expressão, a expressão está lá, mas o sentido da expressão está dentro da cabeça daquele que vai interpretar o direito, e não está lá dentro. Né? E a gente atrela como se fosse algo que está lá dentro. E a gente atrela a primeira significação de base que a gente tem da palavra, ou da expressão. Né? E aí, como a gente já atrelou, a gente esquece de pensar nas outras possibilidades interpretativas. Né? Então, vou contar uma história para vocês, um caso que aconteceu comigo, que foi quando me deu estralo. Né? Porque eu já estava trabalhando com essa ideia aí já há muito tempo, mas a gente repete, mas quando o negócio incorpora dentro da gente é uma outra situação. Né? Então eu já estava ajudando o professor Eurico na época, né, a fazer o congresso. Né? E eu queria falar no congresso de todo jeito, queria participar do congresso de todo jeito, mas imagina, não era uma menina, né, meio. E aí eu ficava, todo ano, eu virava assim para ele e falava assim, Eurico, mas e aí, você não vai me colocar numa mesa? Ele fingia que me escutava, né? Aí um dia, acho que foi lá pelo 4º, 5º congresso, ele chegou para mim e falou assim, Aurora, eu vou te colocar numa mesa de conceito de receita. Mas você tem que escrever um artigo sobre o conceito de receita para mim, tá? O que é receita para fins de incidência, né, do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS. Aí, como eu não tinha muita ideia do assunto, né, eu falei, tá bom, tudo bem. Ele falou, você tem que me entregar até o final de semana. Eu falei, não, tá bom. Como eu não tinha muita ideia, não trabalhava com isso, né, falei, vou lá no professor Paulo de novo, né. Aí cheguei lá no professor Paulo, antes procurei o conceito de receita, e assim, eu acho que eu tinha uns 10 conceitos de receita, né, umas 10 definições para o conceito de receita diferentes. E cada uma dessas definições implicava, né, uma conclusão diferente de incidência com relação a esses tributos, né, dependendo do conceito de receita que eu fosse utilizar na elaboração do artigo. Aí eu fiquei na dúvida, fui lá na sala do Dr. Paulo. Aí cheguei lá com os conceitos, com as definições para ele, falei que eu tinha que falar o que era receita e comecei a ler as definições. E ele, na segunda, ele já virou e falou assim para mim, Aurora, vê aí o que é melhor para você aí, e já mudou de assunto, né? Eu fiquei nervosa, né? Falei, não é possível, né? E aí insisti com ele, falei, não, doutor Paulo, pelo amor de Deus, né? Se o senhor não me falar que é receita, quem é que vai me falar, né? E aí ele pegou os meus conceitinhos lá, começou a ler, daí falou, parou, acho que no terceiro, falou assim, Aurora, pega aí, vê aí o que você quer falar, o que você quer falar, né? Vê o que você quer falar e vê o que é melhor, né? E aí eu insisti ainda, né, porque eu insisti ainda, eu falei, não, doutor Paulo, sabe, existe um conceito de receita, né, olha só, né? É porque isso daqui ainda não estava impregnado em mim, né, então, existe um conceito de receita, né, todo mundo sabe o que é receita, né, aí ele, todo mundo menos eu, né, aí ele virou assim para mim e falou assim, é?
Eu falei, não existe uma concepção mínima, eu quero saber isso, eu quero saber, assim, o que é realmente receita, né? O que é, no fim das contas, receita, né? Aí eu peguei, ele tem uma coleção de canetas, assim, tinha uns livros, assim, do lado, né? Aí eu peguei e falei assim pra ele, Dr. Paulo, o senhor sabe que um livro é um livro e que uma caneta é uma caneta, não é? E que o livro não é a caneta e que a caneta não é o livro. Por quê? Porque existe um mínimo que faz a caneta ser a caneta e o livro ser o livro, né? Aí ele ficou olhando assim pra mim e falou assim, é mesmo? E o que faz um livro ser um livro? O que faz um livro ser um livro? Quantas páginas precisa ter para você chamar aquele negócio de livro? O que um livro precisa ter para você chamar? Isso daqui é um livro. Hã? Pode ter capa mole? Pode. E se não tiver nada escrito? Só tiver a capa e as folhas? Continua sendo um livro? Se só tiver figura, é um livro? O que faz um livro ser um livro? Aí eu fiquei olhando, né, assim já, né, sem saber o que dizer, né. Aí ele virou assim para mim e falou assim, na época estavam discutindo a questão lá do CD-ROM, né, se era livro ou não. Aí ele virou para mim e falou assim, hoje em dia, eles estão querendo falar que o CD-ROM é livro. Agora coloca um CD-ROM aqui do lado e coloca isso daqui do outro lado. Você vai falar que o CD-ROM e o livro são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Mas para fins de imunidade tributária, eles são a mesma coisa. O CD-ROM é um livro. Então isso significa o quê? Significa que a palavra livro está lá. Mas quem vai delimitar o conceito de livro, quem vai dizer o que é o livro, quem vai dar o sentido à palavra, é aquele que está interpretando. É aquele que está atribuindo sentido. Tá? Então, quando a gente entende isso, né, a gente para de olhar para as palavrinhas que estão ali no texto com um sentido. E a gente tenta atribuir. Então, a gente pensa sempre, como ele falou para mim, onde você quer chegar? Qual é a conclusão do seu artigo? O que você quer falar? Né? Dependendo daquilo que você quer falar, você vai construir uma significação para aquelas palavras direcionado para a sua finalidade. Né? E essa é a grande sacada de se entender o direito como linguagem. Né? Então, antes de realmente entender isso, né, aí eu já saí lá da sala dele falando assim, nossa senhora, né, quanto tempo que eu estou aqui trabalhando com a teoria dele, ele, né, deve pensar isso, né, coitada dessa menina trabalhando tanto tempo comigo, até agora não entendeu nada, né? E realmente, a gente lida com o direito como linguagem, mas sem entender que o direito é linguagem. Quando a gente entende que o direito é linguagem, as coisas ficam mais fáceis. Para mim, pelo menos, assim, eu tinha uma dificuldade, assim, de aceitar algumas coisas. Eu olhava e falava assim, não, mas isso daqui não é isso. Né? Hoje em dia eu já olho e falo assim, isso daqui pode até não ser, mas a gente dá para fazer ser, né? Com a interpretação que você atribui. Então as coisas ficam mais fáceis, o jeito de lidar com o direito fica mais fácil. Tá? Bom, isso não é um castigo. Bom, uma outra coisa para a gente entender melhor. O que está escrito aqui? Alguém fala mandarim? Não, eu também não. Então tem que acreditar em alguém que me falou, né? Aqui está escrito crise. Tá? E aqui embaixo? Também quem sabe, né? X. Aqui está escrito oportunidade. Tá? Vejam só. Se a gente for pensar, se eu fosse atribuir um sentido a isso daqui, né? São palavras que se aproximam, né, na língua chinesa. Tá? Bom, ali, ó, a gente tem uma casinha destelhada, que a casinha já está mais inteirinha, né? Seria a única coisa que eu consigo, né? O sentido que eu consigo atribuir a esse suporte físico aqui, né? Mas eles, o que eles fazem? Eles aproximam esses conceitos. Nós não aproximamos esse conceito. Onde a gente vê crise, a gente vê que, assim, a gente não vê esperança no fim do túnel, né? A gente fala assim, não, você está em crise, a gente só pensa em desgraça. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ser mandado embora? Né? O que vai acontecer de ruim comigo? A gente só pensa em coisa ruim, né? E lá não. Lá eles associam o conceito de crise ao conceito de oportunidade. Então a crise para eles é uma coisa boa, né? O que para a gente não é.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que o homem ele só é capaz de relacionar um significado a um suporte físico por viver numa língua. Isto é, por estar inserido em determinado contexto. E esse contexto vai determinar a forma mediante a qual ele atribui sentido ao suporte físico. Tá? Então, a língua que a gente vivencia, a cultura que a gente vivencia, vai determinar a nossa forma de atribuir sentido ao suporte físico. E aí, eu trago um exemplo que eu gosto bastante, que é para a gente delimitar o contexto. Então, o que é o contexto? O contexto é a situação histórico-cultural do sujeito quando ele vai interpretar determinado objeto, né, determinado suporte físico. No livro eu trago o exemplo da placa. É proibido entrar de biquíni. Né? E aí eu pergunto, o que diz essa placa? É proibido entrar de biquíni. A placa não diz nada. Então a gente já começa daí. A placa não diz nada. Quem diz que a placa diz sou eu ao interpretar a placa. Então eu que atribuo sentido à placa. Tá? Então o que eu vou ter que fazer diante dessa placa? Qual é a conduta a seguir diante dessa placa? Depende. Se a placa está diante da igreja, qual é o sentido que eu vou atribuir à placa? Que o biquíni é pouco, que eu preciso colocar mais roupa, né, para entrar na igreja. E se a placa estiver na frente da praia deserta? Qual é o sentido que eu vou atribuir à placa? Que o biquíni é muito, que eu preciso tirar, porque é uma praia de nudismo. Então, o que a placa me diz? Nada. A placa não me diz nada. Quem diz que a placa diz sou eu ao interpretá-la. E eu vou interpretar de acordo com o contexto que ela está inserida. Agora, aqui está fácil. Por quê? Porque eu dei o contexto para vocês. Né? Eu disse, olha, a placa está na frente da igreja. Olha, a placa está na frente da praia. Agora, no direito, alguém dá o contexto para a gente? Não. No direito, a gente não tem nenhuma figurinha ali do lado do livro para entender o que é o livro. Né? A gente não tem nada. A gente tem o quê? Só a palavra. Quem vai dar o contexto? É o sujeito que está interpretando. E aí é pior. Por quê? Porque ele vai usar o contexto como uma forma de justificação da significação atribuída. Então, ele vai dizer, olha, eu estou interpretando isso daqui porque no contexto em que a Constituição foi promulgada, aí vem outro e fala assim, não, mas você não pode interpretar isso daqui de acordo com o contexto que a Constituição foi promulgada. Você tem que interpretar isso de acordo com o contexto atual. Mas qual é o contexto atual? O contexto atual é esse, na concepção dele. Aí chega outra pessoa e fala, não, o contexto atual é esse aqui. E aí ficam brigando com relação ao contexto. Né? Só que, na verdade, o contexto não garante nada. Porque os contextos aqui vai ser só o quê? Vai ser só uma forma de fundamentar, de dar credibilidade ao sentido atribuído ao suporte físico. Bom, e o último exemplo aqui, para a gente entender melhor essa questão dos referenciais, né, é o quê? É o exemplo do urso. Né? Então, esse exemplo eu peguei de um livro de linguística, é bem triste. Né? Então, é um menininho, ele nasceu nos Estados Unidos, uma família típica americana, e ele é filho único, né? E aí ele tem um ursinho, né? E ele fica com o ursinho para cima e para baixo, e o ursinho é o melhor amigo dele, ele dorme com o ursinho, ele acorda com o ursinho, ele come com o ursinho, ele fica o dia inteiro com o ursinho. Né? Aí a família vai para o Canadá, fazer um piquenique lá no Canadá, e ele vê um urso lá de longe, e ele pensa que é o amiguinho dele, ele vai abraçar o urso. Aí, a hora que ele abraça o urso come ele. Né? Então, é um exemplo trágico, o menino morre. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? O que é o urso? Quando a gente olha para a palavra urso, a gente pode ter essa concepção de urso bonitinha, né? Igual do amiguinho do menino, ou o urso pode ser essa fera estressada. Assim, né? Então, o que o menino achou? O menino estava diante dessa fera estressada aqui, mas o que ele tinha na cabeça dele? Ele tinha na cabeça dele esse bonitinho aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente enxerga as coisas dentro dos nossos referenciais. Tudo que a gente enxerga está condicionado a todas as experiências de vida que a gente teve. Então, cada língua, cada contexto tem uma personalidade própria, proporcionando ao sujeito que nele habita um clima específico de realidade. E é com esse clima específico de realidade que cada um
vai atribuir sentido ao suporte físico do direito positivo. É por isso, gente, que essa bagunça, que ninguém se entende mesmo, né? Bom, então, para a gente, o que a gente precisa na hora de atribuir? Já que tudo pode ser atribuído, né? Até agora, tudo pode ser atribuído. Eu posso olhar para uma significação e chamar, né, o livro de CD-ROM e dizer que o CD-ROM é livre, né? Então, qualquer coisa pode ser atribuída ali ao suporte físico. O que vai dar credibilidade para mim? É o que a gente chama de sistema de referência. Então, a gente precisa de um sistema de referência para dar suporte para as nossas conclusões, para as nossas criações, construções com relação aos textos do direito positivo. E o que é sistema de referência? O sistema de referência ele é composto por dois elementos. Os referenciais do sujeito, né? Porque sem referencial eu não consigo dar sentido. Eu só consigo dar sentido ao suporte físico porque eu tenho vivência na minha vida, né? Então, uma pessoa que não teve vivência nenhuma, ficou trancada num quarto desde que nasceu, não vai conseguir nem ler, né? Nem atribuir um sentido, uma valoração àquele suporte físico. Tá? Então, as vivências, e aqui quando eu coloco o referencial cultural, o professor Paulo chama isso de horizonte cultural do intérprete. Tá? E ele fala que toda a interpretação está limitada, é condicionada pelos horizontes culturais do intérprete. E é mesmo, eu só consigo interpretar dentro dos limites dos meus horizontes culturais. E o outro elemento é o modelo. O que é o modelo? O modelo é um conjunto de proposições que vai dar credibilidade às minhas construções. É por isso que a gente fala aqui para vocês, olha, todas as respostas são corretas, mas elas têm que ter fundamentação. Toda resposta, eu posso aceitar tudo, mas desde que esteja fundamentado. Ou seja, desde que esteja de acordo com o modelo. E o que é esse modelo? É um conjunto de premissas, um conjunto de proposições que servem para dar credibilidade à proposição que eu vou atribuir ao suporte físico do direito positivo. O professor Paulo traz um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da mesa, né? Então ele diz assim, o que eu posso dizer a respeito da superfície dessa mesa aqui? O que eu posso dizer a respeito da superfície da mesa? Eu posso dizer que essa mesa é lisa? Depende. Depende do quê? Do modelo. A olho nu, a mesa é lisa. Mas e se eu pegar uma lupa e olhar com a lupa? A mesa é toda estriada. E se eu pegar o microscópio e olhar com o microscópio? A mesa é toda esburacada. Então, o que eu posso dizer com 100% de certeza a respeito da superfície da mesa? Nada. A não ser que eu fixe um modelo. Então, qual é o modelo? Olho nu. Olho nu, mesa lisa. Qual é o modelo? Lupa. Com a lupa, a mesa é estriada. Qual é o modelo? Microscópio. Com o microscópio, a mesa é esburacada. Tá? Então, toda proposição que eu vou atribuir, ela só vai fazer sentido, ou seja, ela só vai poder ser verdadeira, né, se ela estiver dentro de um modelo, né? Ela estiver de acordo com o modelo. E aí que a gente fala que a gente trabalha com a verdade por coerência e não com a verdade por correspondência. Então, uma proposição é verdadeira, uma proposição faz sentido quando ela está de acordo com o modelo, com o sistema de referência. E é assim que a gente trabalha aqui no IBET, é assim que é o nosso modelo metodológico. Esse é o nosso modelo metodológico. Bom, dentro dessa concepção toda aí, né, de se enxergar o direito como texto, né, então, como que a gente vai utilizar isso dentro do estudo do direito? Então, a gente vai acabar separando texto de lei, proposição e norma jurídica. Então, o direito, num primeiro momento, ele vai aparecer para nós como um conjunto de textos, como um conjunto de enunciados prescritivos. Esse é o primeiro momento. Tá? Postos pelo legislador, postos pela autoridade competente. O que é o texto de lei? É um suporte físico. É um suporte físico mediante o qual o direito se materializa. O texto de lei é um conjunto de enunciados estruturados. Enunciado é sinônimo de frase. Aqui. E o que é o enunciado? O enunciado é uma frase.
Quando eu comecei a trabalhar com o professor Paulo, ele me chamou lá na sala dele e falou assim, Aurora, você pode fazer uma pesquisa para mim? Eu falei, uma pesquisa? Sim, doutor Paulo. Cheguei toda empolgada, achando que eu ia fazer uma pesquisa sobre PIS, COFINS, imposto de renda, né? Ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você faça uma pesquisa para mim sobre o que é uma frase. Eu falei, nossa senhora, né? Quase não, assim, na cadeira. Aí eu falei, nossa, saí de lá desorientada. Eu falei, nossa senhora, né? Estudei aqui na faculdade e tal, estou fazendo mestrado. E ele fala, né? Em direito, ele fala para pesquisar o que é uma frase, né? Aí ele queria uma pesquisa, assim, né? Grande, né? Aí eu fiz lá, umas 50 páginas lá do que é frase, que é igual uma louca fazendo, né? E aí entreguei para ele. Aí no final ele chegou assim para mim e falou assim, Aurora, resumindo, o que é uma frase? Eu falei assim, nossa, doutor Paulo, tão difícil, porque a gente não se entende, né, no direito. Uma pessoa da linguística também se entende menos ainda, né? Eles não conseguem se entender no conceito de frase. Eu falei assim, para mim, o melhor conceito de frase é onde eu tenho uma letra maiúscula no começo e um ponto no final, né? Então é isso. Então, onde eu tenho o enunciado no direito, onde eu tenho uma letra maiúscula no começo e um ponto no final. Isso vai caracterizar o enunciado. O enunciado é sinônimo de frase, né? E nós vamos identificar dessa forma o enunciado. Tá? É o suporte físico que nós temos acesso para a construção do sentido. É aquilo que nós temos acesso para a construção do sentido. O documento normativo, quando a gente fala em documento normativo, na aula de fonte, vocês vão entender o documento normativo como veículo introdutor de normas. Tá? O que seria esse veículo introdutor de normas, esse documento normativo? Né? Seria a forma de vinculação desses enunciados no ordenamento jurídico, como esses enunciados são vinculados para o ordenamento. Então, eu tenho um documento normativo que vai levar esses enunciados para dentro do direito positivo. Né? Então, esse documento normativo pode ser uma sentença, pode ser uma lei, pode ser um acórdão, tá? Então, E o texto de lei? Quando a gente fala texto de lei, a gente está falando de um conjunto de enunciados estruturados. E o enunciado, a gente está falando de frases, tá? Bom, aí vem o sujeito, por meio da leitura e da interpretação, e vai atribuindo sentido aos enunciados de forma isolada. Né? Vai atribuindo sentido aos enunciados de forma isolada. E aí vai entendendo, né? Ele entende. A base de cálculo é o valor venal do imóvel. O contribuinte é o proprietário. Né? Então, assim, ele vai atribuindo sentido. Mas aí nós já saímos do âmbito da textualidade em sentido estrito. Nós já saímos do âmbito do dado físico. E nós estamos aonde? Nós já estamos na cabeça desse sujeito aqui. Então, o direito não está mais aparecendo na forma de enunciado, na forma de texto. Ele está aparecendo na forma do quê? Na forma de proposição. Tá? Então, o que é a proposição jurídica isolada? Tá? É o sentido que eu atribuo aos enunciados isolados do direito positivo. Então, eu vou lendo tudo e vou construindo na minha cabeça proposições. Só que essas proposições isoladas, elas não têm ainda o condão de modificar condutas intersubjetivas. Então, eu leio aqui, ó, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. E aí, X, eu vou direcionar minha conduta como? Eu não sei como direcionar minha conduta ainda. Né? Então, eu preciso organizar essas proposições na forma hipótese que implica uma consequência. E quando eu organizo essas proposições na forma de causa e efeito, na forma hipótese que implica uma consequência, aí eu chego no conceito de norma jurídica em sentido estrito. Tá? Então, o que é a norma jurídica em sentido estrito? É aquela que vai ser aplicada ao caso concreto. Né? E o que é a norma jurídica que vai ser aplicada no caso concreto? Ela é uma significação estruturada na forma hipótese que implica uma consequência. Então, é uma significação atribuída aos textos do direito positivo, estruturado na forma hipótese que implica uma consequência. Eu não consigo aplicar, no caso concreto, enunciado. Eu não consigo aplicar, no caso concreto, uma proposição isolada. Então, o que eu vou aplicar no caso concreto? Uma norma jurídica em sentido estrito. Eu preciso fazer essa associação de um fato a um efeito jurídico. E aí eu consigo aplicar o direito no caso concreto.
Então, a gente vai separar o conceito de norma jurídica em sentido amplo e norma jurídica em sentido estrito. O que é a norma jurídica em sentido amplo? Quando o professor Paulo fala norma jurídica em sentido amplo, ele está falando da unidade do direito positivo. Então, norma jurídica em sentido amplo é a unidade do direito positivo. E o que é essa unidade? Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque o direito se materializa de forma diferente. Ele pode aparecer na forma de um texto, na forma de um documento normativo, ele pode aparecer na forma de enunciados, ou ele pode aparecer na forma de proposição. Então, quando a gente fala unidade, a gente está falando do quê? A gente está falando de proposição, a gente está falando de enunciado, a gente está falando de texto de lei, né? Então, a gente está falando de tudo isso. Então, quando a gente fala de norma em sentido amplo, a norma em sentido amplo é a unidade do sistema. E a unidade do sistema pode ser o quê? Pode ser uma proposição, pode ser um enunciado, pode ser um texto de lei. Tudo isso é norma, mas é norma em sentido amplo. Agora, norma em sentido estrito. O que é a norma em sentido estrito? É aquela que eu consigo aplicar no caso concreto, é aquela que eu aplico no caso concreto. E o que eu aplico no caso concreto? Eu aplico uma significação atribuída ao suporte físico do direito positivo, estruturado na forma hipótese que implica uma consequência. Então, isso é o conceito de norma jurídica em sentido estrito. Então, norma jurídica em sentido estrito é uma construção, está na mente do intérprete. Então, assim, a gente vai trabalhar com esses dois conceitos. Norma jurídica em sentido amplo e norma jurídica em sentido estrito. Norma jurídica em sentido amplo vão ser os enunciados, proposições, texto de lei, né? É tudo a unidade do sistema. E a norma jurídica em sentido estrito vão ser aquelas significações que nós atribuímos aos enunciados prescritivos, que compõem o direito positivo, estruturados na forma hipótese que implica uma consequência. Então, a norma jurídica em sentido estrito, ela vai ter uma estrutura. E aí a gente vai dizer... Eu só estou perdida aqui no horário. Você avisa? 10 minutos. 10 minutos? Tá bom. Bom, só acabar a estrutura da norma e a gente faz o intervalo. Então, a norma jurídica em sentido estrito, ela vai ter sempre uma estrutura. Né? Sempre essa estrutura. E aí a gente fala, né, que ela vai ter uma homogeneidade sintática. E por que essa homogeneidade sintática? Porque a estrutura vai ser sempre a mesma. A estrutura vai ser uma hipótese que vai descrever um fato, que, se verificado, vai dar ensejo a uma consequência, e essa consequência vai estabelecer uma relação entre dois sujeitos diferentes. Então, essa estrutura vai ser sempre a mesma. O que vai mudar? O conteúdo. Então, o conteúdo da hipótese, o conteúdo do consequente, é que vai sofrer alterações de acordo com o quê? De acordo com a materialidade dos enunciados que eu vou utilizar para a construção da norma jurídica. Mas a estrutura vai ser sempre a mesma. Então, a gente fala que as normas jurídicas são homogêneas sintaticamente e heterogêneas semanticamente, na parte de conteúdo. Isso daí, a gente tem várias críticas. Isso eu não falo nem críticas, mas no final todo mundo dá uma questiona por que a gente fala que a norma jurídica é sintaticamente homogênea, né? Até agora, umas 2, 3 semanas atrás, eu estava em Lisboa e participei de um workshop com o professor Gregório Robles, né? E eu fui bastante questionada lá com relação a isso, durante a minha arguição lá. Eles questionaram muito essa questão de nós entendermos que a norma jurídica ela é homogênea, né? Estruturalmente. Mas por quê? Porque eles não entendem o conceito de norma jurídica, né? É um problema de definição de norma jurídica. E esse problema de definição de norma jurídica a gente tem em todos os autores. É muito difícil um autor que define o conceito de norma jurídica. Procure. Vendo Miguel Reale, por exemplo, ele chega falando assim, olha, a norma jurídica tem uma estrutura, hipótese que implica uma consequência. Isso ele fala no primeiro parágrafo.
Aí depois, mais lá na frente, ele fala assim, mas nem todas as normas jurídicas têm essa estrutura. Aí você fala, mas não falou que tem que ter estrutura? Depois ele fala que não tem estrutura. Então, o que é a norma jurídica? Né? Então, os autores, eles não se entendem no conceito de norma jurídica, por quê? Justamente porque o direito apresenta-se na forma de enunciado, de proposição, de texto de lei e a norma de sentido estrito que é aplicada ao caso concreto. Então, quem não consegue fazer essa separação entre enunciado, proposição e proposição estruturada, não consegue entender a homogeneidade sintática da norma. Por quê? Justamente porque eu vou ter uma se apresentando como enunciado, uma se apresentando como proposição e outra se apresentando nessa estrutura, hipótese que implica uma consequência. E a mesma questão que é levada com relação aos princípios. Né? Então fica aquela discussão boba, princípio não é norma, princípio é norma, princípio não é norma. Não, princípio não é norma, porque nem todo princípio tem essa estrutura. Mas todo princípio é uma norma em sentido amplo. Por quê? Porque todo princípio está dentro do sistema jurídico. E se está dentro do sistema jurídico, ou vai ser um enunciado, ou vai ser uma proposição, ou eu consigo transformar nessa estrutura, hipótese que implica uma consequência. Mas uma dos três vai ser. Tá? Então, quando a gente fala que a norma é homogênea, sintaticamente, nós estamos falando já da norma em sentido estrito. Tá? E tudo que eu falar daqui para frente para vocês, eu vou estar falando da norma em sentido estrito, tá? E não mais das normas em sentido amplo. Na hipótese, o que eu vou ter? Eu vou ter notas para identificação de um fato de possível ocorrência, ser proprietário de bem imóvel na zona urbana do município X, industrializar produto no território nacional, causar dano a outro, etc. Tá? E, no consequente, eu vou ter critérios para a montagem de uma relação jurídica. O proprietário do imóvel deve pagar o IPTU ao fisco municipal, o industrializador deve pagar o IPI ao fisco federal, o causador do dano deve indenizar, etc. Né? Então, eu sempre vou ter essa estrutura. Um fato, na hipótese, que revela a capacidade contributiva, né? Critérios para identificar o fato no mundo fenomênico, que, se verificado, vai dar ensejo à obrigação de pagar o tributo. E, no consequente, notas para quê? Para identificar uma relação jurídica tributária. O F é de fato? O F é de fato. Tá? Então, na hipótese, eu vou ter a descrição de um fato, e no C, no consequente, eu vou ter a prescrição de uma relação entre sujeitos diferentes. E assim, então, o Lorival Villanova fala que, né, a gente vai ter o mínimo irredutível de manifestação do deôntico, né? Quando a gente tiver a norma jurídica, que a norma jurídica é o mínimo irredutível de manifestação do deôntico. Né? Toda vez que eu escutava umas coisas dessas, eu começava a tremer. Eu falava, meu Deus do céu, por que dificultar uma coisa que a gente pode facilitar? Né? Por que usar umas palavras tão difíceis? O que é esse mínimo irredutível de manifestação do deôntico? Né? É o mínimo de estrutura que eu preciso ter para existência de uma mensagem prescritiva. Então, o deôntico é prescritivo, tá? De lógica deôntica. Então, é o mínimo que eu preciso ter para ter uma mensagem prescritiva. É o mínimo de estrutura, né, que eu preciso construir na minha cabeça, quando eu vou interpretando os textos, para eu ter uma mensagem prescritiva. E esse é o mínimo que eu preciso. Eu preciso de uma hipótese que descreve um fato. Essa hipótese, ela está ligada ao consequente, né, por meio de um dever ser neutro. Então, se for a hipótese, deve ser o consequente. Né? Se for verificada a hipótese, se for verificado o fato, se oferiu renda, deve pagar o tributo. Então, se verificado o fato de oferir renda, deve nascer a relação jurídica onde o fisco vai exigir o tributo daquele que oferiu renda. Um consequente, né, que vai prescrever uma relação entre sujeitos diferentes. E essa relação está modalizada, é uma relação de dever ser, né, onde o sujeito deve alguma coisa em relação ao outro. E essa relação está modalizada, esse dever ser, esse deve a outro, está modalizado em obrigatório, proibido e permitido. Aí vocês me perguntam, e o facultativo? O facultativo é uma variação do permitido, porque aquilo que está facultado, a pessoa que está facultado a, ela está permitido fazer e ela está permitido não fazer. Então, isso daqui é o mínimo de estrutura que eu preciso para compreender uma mensagem prescritiva.
É um fato, uma descrição de um fato, associado a um consequente, no consequente a prescrição de uma relação jurídica. Bom, e o sentido de norma jurídica completa? O que é a norma jurídica completa? A norma jurídica é aquela significação estruturada na forma hipótese que implica uma consequência que eu coloquei para vocês. Né? Mas o que faz uma norma ser jurídica? Por que uma norma é jurídica? Porque a norma é a estrutura da linguagem prescritiva. Então, sempre que eu tiver uma linguagem prescritiva, eu vou ter uma hipótese que implica uma consequência. Tá? Então, o pai prescrevendo para o filho, olha, se você pegar o carro, sair com o carro, filho menor, se você pegar o carro e sair com o carro, eu vou te colocar de castigo. Né? Então, tem uma hipótese e tem uma consequência. Mas o que vai diferenciar essa norma da norma que fala, olha, se você oferir renda, você vai ter que pagar o tributo? Né? As duas são linguagem prescritiva. O que vai diferenciar uma da outra? É que a norma jurídica, a linguagem prescritiva, ela tem uma diferenciação, é que se eu não cumprir o consequente, se eu não cumprir a relação estabelecida na norma, existe todo o aparato do Estado para me fazer cumprir aquilo que a norma prescreve. Então, o que vai diferenciar, o que vai fazer com que uma norma seja uma norma jurídica é a coerção. E se a coerção faz parte do mundo jurídico, ela também é uma norma jurídica. Então, por isso que toda norma jurídica está atrelada a uma outra norma que lhe dá coercitividade, que é o que a gente chama de norma secundária. Esse conceito vem lá de Kelsen. Tá? Então, o Lorival Villanova diz que a norma primária, a norma secundária, que seria de direito processual, ela compõe a bimembridade da norma jurídica. A primária sem a secundária desjuridiciza, ou seja, perde a juridicidade, né? E a secundária sem a primária reduz a mero instrumento, meio sem fim material, adjetivo sem o suporte do substantivo. Então, a gente vai ter toda norma jurídica, ela está atrelada a uma outra norma que lhe dá coercitividade, que a gente chama de norma secundária. Tá? Eu tinha muita dificuldade de entender esse conceito de norma secundária, porque eu confundia a norma secundária com a norma sancionadora, né, com a norma que estabelece uma punição. Né? E aí, na hora de construir as normas, lá no enunciado do IBET, né, onde tinha a norma que manda pagar a multa pelo não cumprimento da relação jurídica tributária, eu dizia que era uma norma só, porque era primária com a secundária. Né? Aí até que eu li o livro do Eurico, na época, né, e o Eurico faz uma diferenciação da norma primária. Ele fala que a norma primária pode ser da espécie dispositiva ou da espécie primária sancionadora. Né? E qual que é a diferença daí para a norma secundária? Né? Que todas elas estão garantidas por uma norma secundária. É que na norma secundária eu tenho a presença do Estado juiz aqui. Tá? E na norma primária sancionadora, eu tenho os mesmos sujeitos da relação anterior, da norma primária dispositiva. Né? Então, aqui eu teria, se for proprietário de bem imóvel, deve pagar ao fisco municipal 1% sobre o valor venal do imóvel. Aqui eu teria, se, como norma primária sancionadora, se for o não cumprimento dessa obrigação, deve ser que aquele que não cumpriu vai pagar uma multa ao fisco municipal. E essa norma aqui, essa norma diz, se ele não pagar o tributo ou a multa, o fisco tem o direito de exigir perante o judiciário o cumprimento dessas duas relações jurídicas. Tá? Então, a norma jurídica no direito tributário, ela está mais ligada ao âmbito da execução do que da penalidade. A penalidade é uma norma de direito, uma norma primária. Tá? O professor Paulo, no entanto, não usa essa classificação. E por que ele não usa essa classificação? Porque ele fala que essa norma aqui nem sempre vai ser sancionadora. Pode ser que essa norma estabeleça o quê? Estabeleça um benefício para o contribuinte. Tá? E aqui, então, vai ser um não ser. Pode ser que aqui seja um ser. Né? Então, essa norma deve pagar o tributo. Aí, essa daqui vem. Se pagar até o dia tal, deve ser o desconto. Tá? Então, ela pode... Ou então, eu posso ter aqui, se não pagar, deve ser a multa. Tá?
Então, ele não trabalha com essa classificação. No livro, eu tentei aprimorar essa crítica, e eu falei assim, bom, essa norma aqui, ela pode ser, então, primária punitiva ou não punitiva, né? Aí ele falou assim para mim, Aurora, para que complicar? Vamos chamar só de primária e secundária, ou seja, não agradou muito a classificação, né, para ele, né? Mas isso para mim é útil, para mim foi útil para quê? Para eu entender que a norma secundária não é a norma que traz uma punição pelo não pagamento do tributo, tá? Que ela é uma norma que vai dar coercitividade à regra matriz de incidência tributária ou à norma da multa. Então, aqui, assim, só para... Como que seriam os exemplos no direito tributário, né? O primeiro exemplo da norma dispositiva. Se proprietário de bem imóvel no perímetro urbano do município de São Paulo, no dia 1º de cada ano, deve ser a obrigação do proprietário pagar ao fisco municipal a importância de 1% sobre o valor nominal do imóvel. Aí a gente teria a primária sancionadora. Se o proprietário não efetuar o pagamento até o dia 30 de janeiro, deve ser a obrigação do proprietário pagar ao fisco municipal a multa. E a secundária, se o proprietário não pagar o tributo nem a multa, deve ser a faculdade do fisco de ingressar ao judiciário para que esse exija coercitivamente o cumprimento das obrigações por parte do sujeito passivo. Tá? Então, toda norma, ela é jurídica porque ela está atrelada a uma norma secundária. Mas a secundária não se confunde com a norma que atribui uma sanção, uma punição pelo não cumprimento da conduta. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho, né? E depois a gente volta aí com a parte do direito tributário, tá? Do conceito de tributo.